pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, as estrelas, Senhor, das estrelas. Nada vai nos apagar. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor, renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz, o universo, toda a vida se faz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas que não acabam, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz, o universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações. E aí, Léo, beleza? Que são filhos do Senhor, das estrelas. Boa noite, Davi. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pô, cara, teu áudio tá ruim. Tô aqui tentando compartilhar. Vou botar o fone aqui, deixa eu mandar. Já vamos começar, pessoal. Boa noite a todos. A Cristina, a Antônio. Vê se melhorou, Davi. Agora sim. Agora tá jóia. Beleza. Pô, cara, tô levando uma eternidade aqui para compartilhar. Fechar e abrir outro. A máquina fica... É, porque acho que o StreamYard ele toma conta.
Só mais um minutinho. Vai soltar os cachorros, hein? Eles gostam de participar, Davi. É só começar a live, eles marcam a presença deles. Beleza. Animais são criaturas de Deus, né? Bom, Léo, o meu Facebook aqui está enrolado. Vamos então iniciar, né? Já pela avançada hora, para a gente não atrasar. E, antes de tudo, boa noite a todos, né? Aqueles que estão aqui na terça-feira conosco para tratar de temas, né? Refletir conosco, debater sobre temática espírita. E aí, a temática de hoje muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Isso é uma temática presente no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Em Mateus também, 22. Vamos falar já já aí um pouquinho com detalhes. Mas antes da gente avançar no tema propriamente dito, eu vou fazer a leitura de uma página que é do livro Vigiar e Orai, uma psicografia do Carlos Bacelli, comunicação do irmão José. Diz assim, o título é Consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dize-te debaixo de terrível obsessão. Clama contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem em parte alguma do universo. Ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Muito bem. Pedi ao amigo Leonardo para fazer a oração, a breve oração de inicial, para a gente poder iniciar o debate, né? Então, vamos todos fechar os olhos e levar os pensamentos ao nosso grande Mestre Jesus, esse benfeitor da humanidade, que sempre trabalha pela a melhora de todos nós. Lhe pedimos, Senhor, lhe rogamos suas forças, luzes, para sigamos em frente, diante de todas as dificuldades, os obstáculos que nos surgem cada dia. E pedimos força, Senhor, para seguirmos em frente, no propósito de regenerar nós mesmos e buscarmos sempre o melhor. E pedimos, Senhor, a Tua caridade, mediante as nossas falhas, que são muitas ainda,
mas que não possamos cair no desânimo e nem na desesperança de que não podemos. Confiamos na tua presença, Mestre, dos benfeitores espirituais do bem que querem o melhor de todos. Lhe pedimos as bênçãos para mais uma noite de Evangelho, que cada um que esteja ouvindo se sinta-se abençoado e saiba que Jesus é o grande trabalhador, é o grande médico das almas. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, após a prece que eleva o nosso espírito, né? Depois de essa reflexão importante, essa conversa com o Pai Celestial, a gente pode efetivamente penetrar no assunto, ok? E o assunto de hoje se trata de uma passagem presente no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e o versículo é o 14, mas e anteriores, né? Porque o versículo 14, do 1 ao 14, nós temos a parábola das bodas. Então, é da parábola das bodas que a gente tem essa temática, ok? Aliás, essa frase marcante do Mestre Jesus, que diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Uma das mais belas lições que Jesus traz para a humanidade, ok? É exatamente essa passagem aí. A parábola das bodas, ela é um pouco extensa, mas basicamente o que a gente tem é que o rei, que a gente pode entender como Deus, consegue identificar uma pessoa, um homem, que na festa, né, na bodas, ele não possuía a vestimenta adequada. E aí ordena a sua retirada. Claro que o Mestre Jesus conta essa parábola de maneira totalmente figurada, a gente não vai levar ao pé da letra, né? Mas tem que utilizar dos recursos da interpretação para poder traz o Cristo uma mensagem forte, uma mensagem figurada, para que as pessoas da época, né, as pessoas que viviam com Cristo, pudessem levar adiante essas histórias e não esquecer do ensinamento. Então, a gente... eu gosto de falar dessa passagem, dessa mensagem que o Cristo traz, que muitos são chamados e poucos escolhidos, com um outro ensinamento que se coaduna muito a esse, o ensinamento do Mestre Jesus, presente também em Mateus, lá no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, chamado as duas estradas, né? Uma vez que Jesus diz para a humanidade que entrai pela porta estreita, pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Exatamente com a temática central, exatamente com a mesma temática central da frase cunhada pelo mestre, lá em Mateus 22, 14, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Claro que a humanidade, em sua maioria, procura
as facilidades, procura o caminho de menor esforço, prioriza o material em detrimento ao espiritual. A gente está sempre falando nisso, né? Escolhem o caminho largo que leva à perdição. No entanto, o caminho estreito exige um esforço, um trabalho, uma transformação, uma mudança que nem todos estão dispostos a pagar, estão dispostos a cumprir, ou então que realmente desejam esse tipo de transformação, de mudança, de esforço pessoal. Preferem deixar as coisas como elas são, do jeito que elas estão, ao invés de realizar a reforma transformadora, né? A reforma interior que trará, que conduzirá, melhor dizendo, às virtudes que engrandecem o espírito, em detrimento dos vícios e das paixões que nos aprisionam. Essa passagem que eu acabei de citar, né, ela é analisada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 ao 5, né, e aonde Kardec vai falar que a estreita é a porta da salvação porque exige grandes esforços sobre si mesmo. Então, o sujeito precisa se autocontrolar, autodominar, autoconhecer, exatamente para que possa superar as más tendências e, com isso, evidentemente, resistir ao mal e praticar o bem. Por isso que é numeroso, né, diz o nosso professor Rivail, que numeroso é o número daqueles que enveredam para o mal, exatamente porque essa transformação exige uma vontade, exige um esforço, um preço a pagar. Esse é o preço da salvação, ao qual muitos não se interessam e preferem ficar. Muitos desconhecem mesmo, mas as verdades do mundo espiritual, mas a maioria prefere e se sente acomodada com as questões materiais, né? Com a ilusão da matéria, eu diria isso. Então, por isso que Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, exatamente porque os escolhidos, aqueles que vão para o reino dos céus, eles são qualificados. Eles são qualificados do ponto de vista das imperfeições que foram buriladas, que foram superadas. Não é qualquer um que resolve abraçar a causa do Cristo, vivenciar as verdades trazidas por ele. Por isso, são poucos, realmente, os irmãos que vão para os reinos dos céus, vão para os mundos ditosos e felizes, que alcançam a realidade, que é o caminho de todos nós, que é o caminho do progresso. O Espiritismo traz isso de forma muito contundente. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Leonardo, para que ele possa explanar um pouquinho sobre o que ele pesquisou e, evidentemente, não posso deixar de pedir para que vocês façam essas perguntas carinhosas que vocês sempre fazem aí no nosso chat, para que a gente possa dinamizar aqui o nosso debate. O Léo caiu, então eu continuo falando. O Leonardo está com problema de conexão, mas a gente dá sequência, então. Então, eu estava falando exatamente dessa necessidade que a criatura humana tem de progredir, de melhorar, para poder avançar, para poder crescer espiritualmente. Ele precisa fazer um esforço, que é o esforço do autoconhecimento, precisa se conhecer,
E isso é um elemento importante para essa depuração, uma vez que um dos objetivos da encarnação é muito claro, está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. A espiritualidade fala de forma contundente que a gente precisa progredir, é o objetivo principal da humanidade. E para fazer isso, precisa se conhecer. Léo, falava com você. Você saiu, eu falei, voltou. Vamos ver se você consegue se estabilizar agora. Ó, nós estamos com a mesma camisa, hein? Olha aí, escolhemos a mesma cor. Coincidências aí. Coincidências não existem. Pois é. Minha internet estava falhando muito, aí eu vou ver se ela vai suportar. Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Bom, eu estou ouvindo bem. Está ouvindo? Pode seguir, Léo. A imagem que não está falhando. Pode seguir, né? Então, Davi, como você já trouxe, né? Essa parábola. Kardec vem trazendo para a gente, né? O que vinha por trás, né? Por quê? Isso que muitas pessoas caem no erro de traduzir, de querer interpretar o Evangelho, como essa parábola, entre outras, como fosse ao pé da letra, né? Você lê de forma exatamente o que está escrito ali, sem levar em consideração que isso foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, né? Uma cultura totalmente diversa da nossa, era de um povo do Oriente, perdão, nós estamos no Ocidente. Então, o contexto que Jesus utilizava nas parábolas, ele utilizava as ferramentas que tinham naquele povo daquela época, né? Pessoas do campo, vilarejo, e era um povo judeu que seguiam a sua religião, né? Com as suas filosofias. Então, Jesus aproveitou desse conhecimento que era popular. É como Kardec vem dizendo aqui, né? O propósito dele era que, contando essas parábolas, contando essas histórias, o conhecimento que fosse retirado do texto fosse divulgado para todos e as pessoas compreendessem o sentido real do que Jesus buscava falar através das parábolas, né? E por isso, quando ele fala festim de bodas, né? Era uma festa, né? Era uma festa de casamento. Então, era tudo utilizar, era tudo que existia no meio ali. Então, quando a gente busca extrair o que está escrito no Evangelho, a gente tem que levar isso em consideração, né? E dali trazer para o nosso contexto e retirar o conhecimento que tem por detrás de tudo aquilo ali. E Kardec fez esse trabalho para todos nós aqui, facilitando para a gente, né, claro, e trouxe o que estava oculto, né? É como ele diz aqui, ó, para ser achado o sentido oculto. A gente vê muito aí, e tem até um palestrante que cita muito isso, acho que é o Haroldo, ele fala isso, que a gente, diante do Evangelho, né, das Escrituras, do Antigo Testamento também, é como se a gente pegasse a banana, descascasse, jogasse a banana fora e comesse a casca. A gente joga o conteúdo fora e come a casca. Então, a gente vê muitos comendo a casca desse conhecimento. Mas o sentido real ali, o Kardec vem trazendo para todos aqui, né? Igual ele vem trazendo aqui, ó. Olha o que Kardec já diz aqui. O que a gente está falando aqui. Jesus compunha, né? Compunha com os hábitos vulgares da vida, do dia a dia, e adaptava aos costumes, né? Que era uma característica do povo da qual ele se referia, né? Então, a ideia dele era introduzir no conhecimento e conhecimento se espalhar. E Kardec vem trazendo tudo isso aqui
com eles convidados que Jesus cita aqui, era referência ao povo hebreu, né? Ao povo hebreu. E quem é esse povo hebreu? Esse povo hebreu que trazia, que foi o primeiro povo antigo que cultuou o politeísmo, né? Perdão, monoteísmo. Troquei aqui. Monoteísmo. Eles acreditavam, criam num Deus só. As demais seitas, religiões, filosofias da época acreditavam em diversos deuses, né? No politeísmo, né? Deus do fogo, Deus do mar, Deus daquilo, Deus da caça, então. E o povo hebreu era aquele que foi os primeiros chamados, né? Como diz Jesus aqui e Kardec vem trazendo para a gente, foi o primeiro a serem chamados. Então Jesus vem ilustrando isso tudo, vem trazendo, desde aquela época ele vinha alertando para esses que foram chamados não se perdessem, né? Não se perdessem, porque acima de tudo era Deus chamando, né? É como o Kardec diz aqui, ó. O povo hebreu foram os primeiros chamados por Deus para o conhecimento de sua lei, né? Aí depois ele vem dizendo os enviados na história que desse conto da parábola do festim de bodas, né? Ele vem trazendo quem eram esses enviados pelo rei, né? Que eram os profetas que depois vinham trazer esse chamamento, né? E se nós formos pegar o Antigo Testamento, temos diversos tipos de profeta ali, Isaías, Oséias, todos eles traziam esse chamamento para o caminho certo. Via que o povo já estava se determinando, se encaminhando para o lado errado, eles vinham. Eles eram enviados, como conta nessa história da parábola, né? Então, se a gente for trazendo 3 por 3 da parábola, Kardec vem trazendo para a gente aqui, vai identificando cada um, quem eram esses, né? Quem era esse povo que foi chamado primeiro, os convidados, aqueles que não. Então, vem trazendo toda essa ilustração aqui e isso a gente vai retirando, né, o véu que está sobre esse conhecimento dessas parábolas, porque a gente tem que olhar com o olhar e com a visão da época que foi pronunciado isso. Senão a gente acaba se perdendo e acaba achando que esse evangelho já não faz nenhum sentido o que Jesus estava falando. Então, é por isso que vemos muitos que se afastam do evangelho, porque não conseguem extrair o que está ali por trás desse conhecimento, né? Desse chamamento, né? E Jesus vem dizendo isso, né? Desse chamamento, e a gente pode trazer aqui também, né? Essa lei que foi transmitida desde o início lá, de Moisés, né? Então, tudo isso a gente vai vendo o que tem de por trás de tudo, dessas histórias todas, desse enredo, e Kardec vai ajudando. É por isso que essa doutrina ela é fascinante por isso, né? Que ela não veio mudar nada, né? Ela veio complementar, veio facilitar para a gente. Estava difícil para a gente compreender. Agora, com toda essa abertura que Kardec vai trazendo para todos nós, a gente vai admitindo isso, que tudo que tem ali faz sentido e precisa muito ser meditado por todos nós, né, Davi? Do ponto de vista do progresso moral, acho que a humanidade avançou pouco, né? Nós somos a mesma humanidade, né? Do ponto de vista moral, lá, que crucificou o Cristo, não tenho dúvida disso. A gente tem reações muito assemelhadas, então, nesse particular, não vejo grande distinção. Claro que houve um avanço do ponto de vista científico, do ponto de vista material e intelectual, isso não tem dúvida. Mas, do ponto de vista moral, a humanidade
continua patinando aí nessa dificuldade de compreender. E não dá para você entender Jesus, as parábolas de Jesus, achando realmente que era um rei, né? Porque a parábola das bodas fala da festa que o rei promove, convida os servos, aí os servos não querem ir, na verdade, ele convida os senhores, né? Os senhores não querem vir, então ele chama o servo e pede. Se você levar, não dá para você achar que era um servo, que era um rei, que era. Ok? Tem que ir adaptando e ir buscando uma mensagem. Você vê que a mensagem final ela é maravilhosa, que muitos, né, depois de contar a história toda, muitos serão chamados e poucos escolhidos, indicando que o reino dos céus realmente é para aqueles que procuram, que têm algo diferente do que as pessoas em geral, que a humanidade geralmente possui em termos de caracteres. Eu só gostaria de até mostrar aqui, ó, a pergunta, né, ou a colocação aqui da Antônia, né, os escolhidos são os que buscam o aprendizado e se comprometem com o trabalho do bem, né? Isso aí. Eu acho que respondo essa questão aqui da Antônia, lembrando de Jesus, que disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, ok? Então, não basta dizer que é bom, né? Tem que ser algo que o coração, os sentimentos é que vão dizer, ok? Então, claro que fazer o bem, né? Há gente que faz o mal e acha que está fazendo o bem. Tem isso, né? Bom, o bem para ele, né? A gente vê esses políticos aí, né? Governadores, ex-governadores envolvidos na chácara. Estava fazendo o bem para ele e para a família dele, né? Só pode ser. Nunca cometi crime nenhum, meu Deus, o que é isso? Então, há gente que faz o mal e acha que está fazendo o bem. Enfim, fico sempre com a mensagem do Mestre Jesus, né? É claro que o reino dos céus, o que é o reino dos céus? É figurado também. A gente não pode levar ao pé da letra, né? A Bíblia não é para ler assim, dessa forma. O reino dos céus é a casinha lá junto de Deus, lá no céu, nas nuvens. Olha, gente, seria, no século das luzes, isso seria seria uma falta de bom senso, né? Então, a gente tem que entender que a felicidade, e esse estado de felicidade você vivencia aonde? De que forma? Em algum ponto físico? Não, é um estado interior do sujeito. Então, a gente tem que ir fazendo a leitura e refletindo, né, usando da fé raciocinada, da razão, para poder entender as coisas certinhas. Tá? Porque senão, aí sim, é o que o Léo estava falando, né? A pessoa não entende e não consegue entender a mensagem de Jesus e abandona a doutrina cristã. E a gente sabe que a doutrina cristã, o espiritismo é o cristianismo redivivo, e ela é consoladora, ela é esclarecedora, ela traz luz sobre muitos dos questionamentos que o homem vem fazendo aí ao longo de séculos, né? Da onde viemos, para onde iremos, né? Então, a gente tem que fazer realmente a leitura
dessas passagens com muita atenção, né? Então, não basta se dizer espírita. Não. Às vezes a pessoa faz muita caridade, ou o hospital do Rio de Bassanufa, o Hospital Esperança, está cheio de espíritas lá, que tiveram grandes contribuições, mas e o estado interior? Será que a pessoa fez com abnegação? Porque a caridade, fora da caridade, não há salvação. Mas a caridade, ela tem que ser desinteressada. Isso é uma passagem que está presente lá no capítulo 15 se não me engano, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito. Então, e está no livro dos Espíritos também, eu não lembro a questão. Mas a caridade tem que ser desinteressada, o interesse pessoal macula. Macula. A pessoa pode fazer o bem, mas não basta. Né? Para ser virtuoso, tem que fazer o bem desinteressadamente. Essa é a história que os espíritos falam. A pessoa pode estar, por exemplo, distribuindo cesta básica, talvez com interesse de conseguir uma posição junto à sociedade, de conseguir um cargo, se eleger para um cargo político. Está fazendo bem? Está distribuindo, está ajudando a matar a fome das pessoas. Isso não é o bem? É. Mas a caridade ela tem que ser desinteressada para que ela consiga alcançar o seu grau máximo. Né? Então, são detalhes que a gente não pode esquecer. Lembrando que, então, só para eu fechar e passar a bola para o Léo, a gente reconhece a árvore pelos seus frutos, a gente vai reconhecer o cristão, vai reconhecer o espírita pelo seu trabalho, pela sua história, pelo seu trabalho, essencialmente. É assim que se conhece. É um outro ensinamento muito isso tudo está presente no Sermão do Monte, né? Eu fico admirado. O Sermão do Monte ele traz todos esses ensinamentos para nós. E esse ensinamento de que a árvore boa só pode dar bons frutos, a árvore boa não pode dar maus frutos, bem como a árvore má não pode dar bons frutos. Isso aí é essencial para a gente poder exercer nosso livre-arbítrio e acertar nas nossas escolhas. Tem que observar, ok? Então, o cristão, o espírita, ele é reconhecido realmente por suas obras. A gente não pode perder isso. Isso é uma mensagem que Jesus traz para nós e tentei responder aqui mais ou menos o que a Antônia perguntou. Agora, antes de passar a bola para o Léo, já passando a bola para o Léo, é que a Cássia colocou aqui uma questão. Vamos ver, Léo. Eu acho que o reino dos céus significa a nossa casa interna. A sinceridade íntima é o que conta para Jesus e a espiritualidade superior. Comenta aí, Léo, a participação da Cássia Teixeira. O reino do céu começa dentro da gente, né? Ele começa a se externar dentro da gente, não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora, né? Mas é como o Kardec diz, né? A gente tem que se atentar muito para isso, e o Davi trouxe aqui do cristão, né? Do dever do cristão, né? Kardec diz isso, né? Não basta a gente se dizer cristão espírita. Eu sou cristão, eu sou espírita, sou cristão espírita. Não basta. E isso a gente já sabe com bastante propriedade, com diversas obras que temos aí, né? A gente, graças a Deus, a gente tem essas obras com muitos exemplos, né? Como esse Hospital Esperança, que o Davi trouxe, esse exemplo, né? De muitos espíritas cristãos que achavam que bastava, né? Caía no erro de muitos, né? Bastava achar, sou espírita cristão, já tenho conhecimento, já tenho passe livre.
para o reino de Deus, né? O reino dos céus, né? Os eleitos. Mas não é bem assim, né? Trazendo o olhar para essa parábola aqui, né? O Kardec vem trazendo aqui nessa parte do banquete celestial, né? Diz que não basta a gente ser cristão, ser espírita. É preciso que a gente tenha essa condição, né? De estar revestido, né? Como a parábola diz, dessa túnica nupcial, quer dizer, ter o puro coração, né? Ter a boa vontade, a força de vontade de cumprir a lei do bem, né? Segundo a consciência correta, né? E, em suma, né? É o que o Kardec trouxe. Fora da caridade não há salvação, né? Fora do amor em ação não há salvação, né? Da força de vontade, né? Que a gente se diz cristão, né? Vai mudar de um dia para o outro. A força é diária, né? O combate, esse bom combate interno é diário. Você combater as suas fraquezas, né? Os seus hábitos antigos, você lutar contra vocês para se adaptar a um hábito bom, saudável, né? Você combater a si mesmo, né? Não é combater os outros, é se mudando, é se modificando, né? Essa busca incessante. Esse é o verdadeiro cristão, porque Deus sabe a força que você está tendo, né? Da boa vontade, combater o desânimo, que também é uma chaga, e o desânimo chega a ser uma ofensa, né? A boa vontade de Deus, de tantos benefícios que a gente recebe e a gente não bota o olhar, né? Tantas coisas, o ar que nós respiramos, a água que a gente bebe. Então, a gente tem que ser digno disso, né? E para ser digno de entrar no reino dos céus, é como a palavra diz, né? Chamados serão muitos, né? Muitos serão chamados. Poucos, no entanto, serão escolhidos, né? E Emmanuel chega até a dizer assim, no livro Evangelho por Emmanuel, né? Que tem os comentários de Emmanuel, e esse comentário é do Reformador. E o Emmanuel diz assim, né? Olha só que ele diz assim: estejamos convictos, né? Certos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio dos eleitos da vida celeste, né? A gente tem conhecimento que a gente somos espíritos em evolução, né? Hoje estamos imperfeitos ainda, estamos no caminho. A gente tem ter a consciência de que falta muito. É só a gente comparar o nosso eu com a vida do Cristo, que é o nosso ser humano ideal, né? Então, a comparação é gigantesca. Então, a gente tem ter essa consciência que falta muito ainda, né? E Emmanuel fala, né? Pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior. Guardemos a certeza de que já somos escolhidos. Aí ele vem descrevendo diversas coisas, né? Para a regeneração de nós mesmos, né? O convívio diário no bem, né? Auxiliar os que erram. Então, esses escolhidos, como esse chamamento, é para a gente modificar, né? A gente nos modificar, buscar, né? Essa felicidade honrosa de hoje, né? Se a gente quiser, como ele disse, se quisermos aceitar a escolha com quem fomos dignos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor, né? É essa busca diária de somatório de esforço nosso que a gente vai mostrando, não só Acho que o Leonardo congelou, gente. Eu vou, então, dar sequência aqui. Na verdade, a gente já está encaminhando o. Olha, você tinha congelado. Mas, de qualquer forma, foi a interrupção na hora certa, porque a gente foi, já eu está estava no encaminhando final aí. já. Já caminhando para o final. E é importante a gente
lembrar, como você mesmo falou aqui anteriormente, é a nossa consciência, né? A nossa consciência vai nos ajudar a ajustar as leis divinas, pois ela, quando a gente se desvia, ela é a primeira a acusar. Então, a pessoa tem que estar atenta para se observar, né? Observar aí o, a consciência que ela vai dizer se a gente está fugindo das leis divinas ou não. E aí a gente, aos pouquinhos, vai melhorando. O progresso é lento mesmo. O progresso é lento. Por isso que todos são chamados, né? Eu diria, a espiritualidade fala, a Maíse Braga fala, né? Não cansa de dizer lá da comunidade espírita de Brasília, de que Jesus passou a régua, mandou vir todo mundo, a oportunidade aí, ó. Porque senão o mundo avança, né? Vai aí se transformando cada vez mais, se consolidando como um, um mundo regenerado, e aqueles que ficam para trás têm que ainda ficar nos provas e expiações. Ou, de acordo com o grau de maldade, né? Porque eu, graças a Deus, não convivo com pessoas cruéis, assim, eu não convivo como, por exemplo, é, alguns tiranos, né? E a gente não tem. Gente que faz muita tirania, que tem o poder político, financeiro, e faz essas maldades. Assim, não tem esse convívio direto. É, os irmãos que lidam com associação assim, ilícitas, né? De drogas, são irmãos que estão envolvidos com muito comprometimento, né? Pelos seus atos. Então, é, graças a Deus, a gente não está ainda vivenciando já vivenciou provavelmente no passado, né? Porque se a gente chega em 2020 ainda com muito egoísmo, muito orgulho, né? Isso significa que em algumas existências anteriores não estava matando, a gente estava, né, matando um ao outro, roubando um ao outro. Ela fala que Jesus ó, trouxe todo mundo para dar oportunidade, para ver se segue, se passa de ano, né? Ou a gente querendo encarnar e não consegue mais, né? Exatamente, porque perdeu o trem passou pela estação. Bom, sem me alongar demais, eu já me alonguei. Léo, quer falar alguma palavra final? Mas rapidinho, tá? Para a gente não cansar aqui o pessoal. Eu só gostaria de dizer, né, que reafirmando de tudo que a gente trouxe aqui, que a oportunidade bate a nossa porta em todo momento, né? Todo momento, diante de nossas limitações, a gente vai recebendo essas oportunidades, né? Então, a gente tem que se atentar, né? Se atentar para essas oportunidades e passar a olhar o estudo do Evangelho, essa importância que o Evangelho, que esse Evangelho é um apelo, né? Que vem do céu para esclarecer a nossa consciência. A gente ter um olhar daquele conhecimento ali, que tudo aquilo indica o nosso ser humano ideal, que é Jesus. Jesus Cristo é o nosso modelo de ser humano que devemos buscá-lo sempre. Sabemos que estamos muito longe, mas o caminho já foi dado, né? É só a gente buscar diariamente e seguir. Jamais desanimar, mesmo diante de qualquer dor, de qualquer dificuldade, né? Porque a gente sabe que todas as dificuldades não são gratuitas,
Então, tem que agradecer essa oportunidade de ser testado. Então, estou colocando aqui o telefone, fazendo uma propaganda, né? Na nossa casa, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. É um serviço gratuito que oferecemos, que é um serviço de atendimento telefônico, né? Agora, nesses momentos de Covid, que é o SOS Press, quem estiver precisando conversar, né, se sentindo muito para baixo, depressivo, precise dispor um pouco, fazer essa terapia, a gente fornece, então, esse telefone que está aí embaixo na tela, o 21-266, 268, botei errado, 21. Não, é o 667 mesmo. Eu confundo com o telefone fixo lá do Fé, que é o 668. Está certo, o telefone está certo. 21-2667-2954. Eu sempre faço essa confusão. É um serviço espiritual que a gente passa. Em termos de palestra, nós temos confirmado até agora a palestra de sexta-feira. Embora a palestra de sexta-feira sexta e domingo são palestras presenciais que necessitam do agendamento, ok? Então, e aí, no caso, o telefone para agendamento é o 2668, agora sim, 3070. Esse agendamento ocorre nas quintas-feiras, das 13 às 17 horas, ok? Então, quem que precisar fazer o agendamento aí para as palestras de sexta ou de domingo, a de sexta-feira já está confirmado, o expositor é o Davi Santos e o tema é o Vigiai e Orai para não cair em tentação, ok? As outras não estão confirmadas. Nós temos palestra aqui no canal, na quinta-feira, também a gente não tem o nome aqui do expositor para adiantar, sexta-feira presencial e domingo presencial na nossa casa espírita também. Mas a gente coloca sempre aqueles que estão longe e querem assistir, depois acessa no canal do YouTube do Fé, que a gente está gravando. Nem sempre dá para gravar todas, mas a gente tem bastante palestra gravada lá, para que você não fique sem estudar o Espiritismo, sem refletir sobre o Espiritismo, sem pensar no Espiritismo, porque isso é muito bom e muito importante para todos nós. Ok? Vou fazer a oração final. Pessoal, agradeço no fundo do coração a participação de vocês, da Marta, da Cássia, da Lucimar, sempre presente, da Antônia, da Cristina, do Alcides. Pessoal, muito obrigado por vocês terem participado. E vamos fazer a oração final. Vou fazer uma oração rápida, vocês já devem estar cansados, né? Então, vamos pensar no Pai Celestial, nosso Pai de infinita bondade, no nosso irmão maior, o Mestre Jesus, e nos nossos benfeitores, nos nossos mentores espirituais, esse amigo abnegado que está sempre nos momentos bons e ruins conosco. Então, pedimos a essa espiritualidade amiga uma vibração positiva, salutar, regeneradora do corpo e do espírito, e que Jesus, com seu amor incondicional, possa tocar a humanidade. Humanidade que sofre por conta das doenças, por conta do Covid, que sofre por questões emocionais, que sofre por questões de vícios e paixões, né, desregradas. E Jesus, então, de alguma maneira, que ele é um espírito puro, ele sabe a maneira mais apropriada de tocar o coração de cada um. Então, que de alguma forma essa energia chegue nos corações mais endurecidos. Pedimos por aqueles que, infelizmente, estão deixando o nosso orbe
através da porta do suicídio, que esses irmãos sejam amparados por Maria de Nazaré, que possamos, então, pedir pelos nossos inimigos, como Cristo pediu, pedir pelos nossos familiares e por todos aqueles que necessitam e que têm merecimento para receber a assistência dos benfeitores celestes. Que Jesus esteja conosco, que tenhamos todos uma boa semana. Graças a Deus. Que assim seja. Pessoal, até semana que vem, se Deus quiser. Esquecemos de falar aqui dos temas, mas vou tentar colocar aqui rapidinho, para quem puder fazer a votação, tá? Senão a gente escolhe. Poder oculto, talismãs e feiticeiros. Isso é da semana passada, né? Pessoal, vou ficar devendo então. Tinha planejado aqui, mas falhou. Um abraço. Tchau, tchau.